Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. São Lourenço, Rogai por nós. podeis vos assentar. Aproveito também para cumprimentar todos os pais que estão aqui presentes pela comemoração deste seu domingo de paz. Que estejam então todos assegurados das nossas orações, para que no exercício dessa sua missão tão importante possam ser realmente felizes e exitosos e, sobretudo, ter esta capacidade, ajudados pela graça de Deus, de levar à felicidade e ao êxito verdadeiro todas aquelas almas que foram confiadas por Deus, que são esses filhos. Então, sejam bem cumprimentados e abraçados, que estejam também assegurados nesse dia e, sobretudo, nessa missa cantada das nossas orações. Se ao menos neste dia que te é dado, tu conhecesse ainda aquele que te pode trazer a paz. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor chora sobre a cidade santa de Jerusalém. Um choro santo de um homem-deus. Nosso Senhor, diante daquela vista bela de Jerusalém, desde o Jardim das Oliveiras, tendo ali diante de si o belo templo de Jerusalém, templo de Herodes, Nosso Senhor, ele chora. Esta Jerusalém antiga, nesse episódio do choro de Cristo, deve ser imagem da alma humana. Jerusalém, ela foi escolhida para ser a sede da morada de Deus no Santo Templo, e ela deve lembrar uma outra sede de Deus, uma outra morada, que é a nossa alma, escolhida por Deus para a sua inabitação, através da graça, chamada a ser templo do Espírito Santo. E assim como foi triste o destino da antiga Jerusalém por ter negado o Salvador, condenada à destruição, semelhante será o destino da alma humana que rejeita o seu Senhor e guia, que a visita. Grave foi o pecado de Jerusalém, que mereceu as lágrimas de Cristo. Graves são os pecados do cristão, que, possuindo muito mais meios eficazes do que a antiga Jerusalém, causa ainda tanta tristeza a Nosso Senhor pelo endurecimento de seu coração. A antiga Jerusalém cometeu o pecado da perfídia. O povo judeu se tornou pérfido, porque, sendo o povo escolhido por Deus, ele não se serviu dessa sua prerrogativa para realmente reconhecer o Messias, mas acabou se rebelando contra o seu Senhor. Ele foi eleito entre os demais povos da terra, Deus firmou com ele uma aliança especial, os distinguiu dos demais homens pela circuncisão, os resgatou do cativeiro do Egito, os alimentou no deserto com o maná vindo do céu, os introduziu numa terra de promissão. Entre eles, Deus escolheu grandes patriarcas e enviou os santíssimos profetas para educá-los nas vias que conduziam ao Messias. E, no entanto, ultrajaram seu pastor, desprezaram as suas promessas, foram infiéis à aliança, viraram as costas
para a lei e para os profetas, e não acolheram o divino Messias. O povo cristão é a linhagem escolhida, dirá São Pedro, possui um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido por Deus e para Deus, a fim de publicar as virtudes de Cristo, que das trevas nos chamou a uma luz admirável. A nossa aliança com Deus ela é muito mais perfeita que a antiga aliança, que se dá no sangue de Cristo. O santo batismo não somente nos inscreve no número do povo de Deus, mas nos enxerta no corpo místico de Cristo, nos faz receber a mesma herança de Cristo. Nós somos irmãos de Cristo também pelo batismo. Nós fomos resgatados pela cruz do Senhor, do cativeiro do demônio. Nós somos alimentados com o próprio corpo de Cristo na Eucaristia. Nós somos introduzidos na nova terra prometida, no seu reino, que já começa aqui na terra pela igreja e termina na eternidade no céu. E mesmo com tudo isso, nós podemos trair nosso Senhor. Nós podemos cair na semelhante perfídia da antiga Jerusalém. Podemos reproduzir a mesma infidelidade. Isso se nós não aproveitarmos nosso Senhor, que nos visita para nos trazer a paz, se não aproveitarmos o tempo da graça e da misericórdia em nossa vida, enquanto é tempo. A antiga Jerusalém foi ingrata. Nosso Senhor passou a vida inteira fazendo o bem, pregando uma boa nova, produzindo grandes milagres no meio do seu povo escolhido. E ao final, eles escolheram soltar um assassino, Barrabás, do que libertar o Filho de Deus das garras da morte. Com razão, os profetas e também Cristo o chamou tantas vezes de geração adúltera, pois rompia uma aliança sagrada com seu Senhor. E isso diante de tantas bondades de Deus, respondendo somente com ingratidão. Também a nossa alma, como nova Jerusalém espiritual, pode acabar respondendo aos benefícios de Deus com muitas ingratidões. Basta recordar os favores naturais que nós recebemos de Deus, a nossa existência, as faculdades da nossa natureza, nossa inteligência, vontade, a nossa liberdade, tudo isso para a prática do bem, sem somar a beleza sem igual do nosso corpo, tudo isso obra do Altíssimo. Tantos favores sobrenaturais que recebemos por meio de Cristo, como frutos da redenção, as graças, os dons do Espírito Santo, as virtudes infusas, tantos meios para conseguir essa graça, a oração, a missa, o terço, os sacramentos, os padres, os santos, a literatura sacra, tantos meios que a providência nos deu. E diante disso tudo, quantas vezes nós somos como a velha Jerusalém ingrata, ingratos, desviando de Cristo a nossa vida, desviando o nosso foco, da nossa finalidade. Quantas vezes murmuramos diante das cruzes, esquecemos do bem que Deus nos faz, quantas vezes confiamos na divina providência em nossa vida. Isso porque nós não sabemos aproveitar totalmente o tempo da graça, o tempo que Cristo nos visita. Não sabemos aproveitar as insistentes visitas de Cristo em nossa alma, nos convidando a uma verdadeira e autêntica e profunda conversão. A antiga Jerusalém, ela pecou por crueldade. Não contentes de virar as costas para o Messias, eles perseguiram por diversos modos, o acusou de loucura, de agir segundo os demônios, lhe armou emboscadas e ciladas, até conseguir prendê-lo, levá-lo a um julgamento iníquo e irregular, que levou a uma condenação e a punição mais terrível, que é a cruz. Jerusalém foi cruel. Nós também podemos nos tornar cruéis. Nos tornamos cruéis quando desprezamos a paixão do Salvador
e o ofendemos depois de o ter reconhecido como nosso Deus, sobretudo depois de saber que nós fomos redimidos pelo seu sangue, pelas suas dores. Somos cruéis quando nós calcamos aos pés, pelas nossas maldades, o sangue que nos redimiu. E outra vez o perseguimos, lhe armamos emboscadas, lhe prendemos, julgamos, preferimos a servidão de César, não temos outro rei senão César. E novamente o matamos em nossa alma quando perdemos a sua graça. Ao menos os judeus da época o mataram porque não o conheciam. Quanto a nós, que recebemos graça sobre graça e com conhecimento de causa, negamos mais uma vez, e ainda pior, o nosso Salvador. Como diz o salmista, se o ultraje viesse de um inimigo, eu o teria suportado. Se a agressão partisse de quem me odeia, dele eu me esconderia. Mas eras tu, meu companheiro, meu amigo íntimo, com quem eu me entretia em doces colóquios, com quem, por entre a multidão, nós íamos à casa de Deus. Mas é tu, meu amigo, meu companheiro. Ó Jerusalém, se ao menos neste dia tu conhecestes aquele que tu podes trazer a paz, mas isso agora está encoberto a teus olhos. O pior castigo de Jerusalém foi a cegueira, é o endurecimento, é o pior castigo. Jerusalém se tornou cega para com os milagres de Cristo, surda para ouvir a boa nova, endurecidamente cega, porque eles tiveram em suas mãos os livros sagrados, tinham ao seu alcance o cumprimento das Escrituras e se deixaram invadir pelo obscurecimento da inteligência e da fé, que impediu de reconhecer o tão desejado Messias. O castigo já estava previsto pelo profeta Isaías. Obceca o coração deste povo, ensurdece os seus ouvidos, fecha os seus olhos, de modo que não vejam nada com seus olhos, não ouçam nada com seus ouvidos, não compreendam nada com seu espírito, e não se cure de novo, até que as cidades fiquem devastadas e sem habitantes, as casas sem gente e a terra deserta. E assim se tornou Jerusalém. Essa cegueira pode ser o pior castigo para uma alma. Diz Santo Agostinho, a punição mais terrível que Deus pode reservar a um pecador endurecido é permitir o seu endurecimento, é preservá-lo no seu endurecimento. O que aconteceu com o faraó, na história de Moisés, quando Moisés ia cada vez mais pedir para que libertasse o povo pudesse rezar no deserto, mesmo diante das pragas, o faraó se endurecia cada vez mais. É o pior castigo que pode ter para a dureza, é o endurecimento, ele mesmo, cada vez pior. O endurecido pode acabar confessando, comungando, ouvindo uma pregação, um sermão, mas por causa da sua dureza ele não consegue entender aquele ponto ali da sua vida, aquela situação em que ele se encontra realmente, que tem que ser mudada. Não consegue perceber tantas graças que são desperdiçadas. Se ao menos pudesse compreender a sua finalidade e os meios que estão à sua disposição para consegui-la. Mas se tornou incapaz de ver a contradição que existe entre a sua vida e a sua fé, às vezes num único ponto ali, não consegue ver aquela contradição. Primeiramente porque não quis ver, pior cego é aquele que não quer ver. Depois de uma cegueira voluntária, que vai de um comodismo, um apego desordenado, uma falta de disposição à mudança, de escolher o melhor, acaba caindo depois numa cegueira, como não soube aproveitar o tempo da visitação de Cristo, o tempo da misericórdia e da graça, agora já não mais consegue nem mesmo enxergar. E se tornou um portador do Evangelho, até escuta o Evangelho, o lê, o porta na sua vida, mas assim
como os judeus também, eles tinham nas suas mãos as Sagradas Escrituras, eles portavam consigo, mas não a entendiam, não conseguiam ler, não conseguiam ouvir. E as Escrituras e os Evangelhos se tornam então um livro de acusação, acusam o nosso endurecimento, acusam a nossa vida. Ah, se nós conhecêssemos o tempo da visita de Cristo em nossa alma, se nós aproveitássemos cada momento de graça, cada instante que nosso Senhor nos toca, se nós pudéssemos conhecer e aproveitar cada oportunidade de mudança, de graça. Na parábola dos vinhateiros homicidas, nosso Senhor mostra como o dono da vinha, Deus, ele envia a seu povo, seus profetas e depois, enfim, o seu filho. Uns foram expulsos, outros apedrejados e seu filho foi assassinado. A nossa alma, o Senhor da vinha, Deus, envia continuamente seus ministros, seus sacramentos, seus fiéis como exemplos, e às vezes o próprio Cristo que bate à nossa porta, e tantos outros meios da graça. E como é que nós o recebemos em nossa vida, todos esses meios? Escutamos um conselho ou um sermão, como se não nos tocasse. Participamos com frieza da missa ou dos sacramentos, rezamos mal, matamos até com a língua aqueles que nos dão algum exemplo pontual de virtude, expulsamos do nosso coração tudo aquilo que incomoda a nossa moleza confortável. Não sabemos aproveitar as visitas de Cristo, não sabemos aproveitar o tempo da visitação, o tempo da misericórdia, podemos cair num endurecimento. O fim de Jerusalém, da antiga cidade, foi o pior possível. Nosso Senhor nos prediz: os inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te apertarão de todos os lados e não deixarão pedra sobre pedra. E assim aconteceu com Tito, nos anos 70. Quanto a Jerusalém espiritual, o Salmo já nos diz: a morte do pecador é péssima. E o demônio, como um excelente agiota que ele sabe muito bem cobrar cada um daqueles que estão endividados com ele. A alma que adentra nas suas enganosas facilidades e comércios, um dia será cercada por esse inimigo, será rodeada com trincheiras de angústias e de remorsos. Da sua paz, da sua tranquilidade, não sobrará pedra sobre pedra. Não somente perdeu aquela bela muralha de virtudes e dos dons com que sua alma foi ornada no batismo e pelos demais sacramentos, mas ainda, quando vier a morte, toda aquela montanha de bens materiais, títulos, honras, posições, glórias do mundo, que foram as suas únicas preocupações nessa terra, tudo vai cair por terra, porque desse mundo não se leva nada. Enfim, desmoronam os fundamentos únicos da sua esperança, porque não soube fundar a sua esperança naquele que realmente pode trazer a paz. Se ao menos conhecesse aquele que te pode trazer a paz. Situação trágica da antiga e da atual mística Jerusalém, que leva nosso Senhor a uma santa tristeza. No entanto, o Evangelho de hoje, ele termina com uma mensagem de esperança. Nosso Senhor, ele entra no templo e expulsa de lá os vendilhões, dizendo: a minha casa é casa de oração, e vós fizestes dela um covil de ladrões. Esta atitude firme de nosso Senhor, lembrando que o próprio diz que o céu pertence aos violentos, essa atitude violenta e firme de nosso Senhor, que já está presente inclusive no introito da missa de hoje: eis que o Senhor vem em meu auxílio, aniquilai os meus inimigos com a vossa verdade, vós sois o meu Senhor e meu protetor, que
também está presente no grito do aleluia da missa de hoje: arrancai-me, Senhor, das mãos dos meus inimigos. Essa atitude violenta e forte é um exemplo de esperança para a nossa vida, uma imagem de esperança para a nossa vida. Porque se nós abrirmos um pouco as portas da nossa alma, para que nosso Senhor venha com uma violenta passagem, Ele virá assim intervir no templo da nossa vida, com uma graça fortificante de mudança, nos ajudando a tomar a tempo alguma atitude em nossa vida, nos fazendo entender que a nossa alma é uma casa de oração, é um tempo dedicado a Deus pela graça santificante, no qual se deve elevar continuamente preces, perfumes, sacrifícios, em suma, o holocausto de toda uma vida agradável a Deus e virtuosa. Nossa alma não é uma espelunca de ladrões, de malfeitores, não é um lugar onde a gente vai comercializar com o demônio a graça de Deus em troca de um vil prazer. Nossa alma não é uma espelunca de ladrões. A minha casa é uma casa de oração. E convictos e esperançosos nesse Salvador que vem nos tirar da nossa comodidade, expulsar de nós os nossos males, transformando realmente a nossa alma em uma casa de oração, um local de pensamentos elevados, é que nós vamos ter forças necessárias para expulsar da nossa vida tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que nos avilta, rebaixa a nossa pessoa. Oração, pensamentos elevados, e poderemos assim, e somente assim, colher os frutos e os ensinamentos que elevam a nossa vida e nos faz conhecer e aproveitar cada nova visitação de Cristo em nós, por meio de muitas e muitas outras graças. E assim como termina o Evangelho de hoje, a última frase, e todos os dias ele estava ensinando no templo, ele virá ensinar no templo da nossa alma, ensinar desde o nosso interior a sua lei, e nós o escutaremos e nós colheremos frutos do seu ensinamento. Se ao menos neste dia que nos é dado, nós conhecêssemos ainda este que pode nos trazer a paz. Então, vamos aproveitar mais essa visita de Cristo que nos é dada, mais essa graça de Deus que nos toca, mais esse domingo de nossa vida que nos é dado para buscar mais profundamente, mais sinceramente a nossa conversão, com tranquilidade, com força, ao mesmo tempo. Se nós pudéssemos aproveitar mais esse dia. E como diz a belíssima oração da missa de hoje, que nesse dia possamos pedir a Deus que abra para nós, que se abram para nós os ouvidos da sua misericórdia, para que nessa sua visitação em nossa vida neste dia, Ele possa conceder tudo aquilo que nós lhe pedimos e que Ele faça, sobretudo, que nós o peçamos somente aquilo que mais lhe agrada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.